Fala pessoal, a gente vai começar agora mais um Mob Vlog e o carinha de hoje é esse aqui, Kia Sportage Hybrid, né? O novo Kia Sportage. Eu vou mostrar tudo pra vocês agora, vamos lá! Começando pelo visual, né? É um carro que realmente chama bastante atenção. Olha essa frente dele aqui, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos carros que já existem no mercado. A gente tem esses DRLs aqui de LED e toda a iluminação aqui do conjunto é de LED também. A grade aqui tem um acabamento em black piano e tem esse acabamento que imita aqui um aço escovado, mas é uma peça plástica e dá todo um acabamento tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo também, deixando o visual dele bem casado em relação aos materiais, né, que são usados aí para o nível de acabamento aqui da dianteira. E nós temos o novo emblema da Kia também. É um carro que ele no começo é bem diferente, mas você vai se acostumando e acaba gostando dele. Eu acho ele um carro bonito mesmo e eu acho ele diferente, né? A gente está acostumado a ver muitos SUVs muito iguais, muito parecidos às vezes, tipo, o próprio Jeep Compass mudou, mas mudou pouco. O Volkswagen Taos parece os outros Volkswagen. Então a gente vem com um carro que tem uma proposta completamente diferente do que a gente já tem no mercado. Aqui nós temos belas rodas que a gente vai ler aqui agora para vocês. São rodas de 19 polegadas, são rodas bem grandes e bonitas, com acabamento em preto brilhante e também diamantado. E os pneus, vamos lá, nós temos aqui pneus 235 50 19. É um pneu que tem até uma boa parte aqui de borracha, não é um pneu tão baixo assim e ajuda também no conforto na rodagem. Nós temos aqui repetidores de seta laterais e uma câmera aqui que vocês vão entender já já, porque ele tem câmera aqui, lá na frente, na traseira e na outra lateral. Aproveitando que a gente está aqui na lateral para falar de dimensões, nós temos um carro aí de 4,51 m de comprimento, um pouco mais de 4,51 m e 2,68 m de entre-eixos. Usando como referência o Jeep Compass, nós temos o Sportage maior nas duas dimensões, tanto no comprimento total quanto no tamanho do entre-eixos, que, como vocês sabem, vocês que acompanham a Mob Auto, sabem que vai afetar diretamente lá dentro da cabine. Agora eu vou mostrar um pouco mais da traseira, já que a gente está falando de visual aqui. Olha só como são essas lanternas. Elas não chegam a cruzar totalmente a traseira do veículo, mas são de LED. Esse acabamento aqui em black piano dá essa ideia de que estamos com uma peça única e deixa realmente tudo bonitão aqui na traseira. Assinatura Sportage, o mesmo tipo de revestimento que a gente tem lá na frente, a gente vai encontrar aqui atrás. Ou seja, nós temos aqui black piano, aquela parte em plástico cinza, né, prata, e assinatura Hybrid. Lembrando que esse carro aqui é um híbrido leve, tá? Não é um híbrido igual o Corolla Cross, nem mesmo um híbrido daqueles que vai à tomada, é um sistema mais simples, eu já explico para vocês. Falando agora do porta-malas, olha só, tem abertura elétrica e não só isso, nós temos o fechamento dele elétrico também, tanto nessa parte aqui quanto lá dentro. Vem com um tapetinho aqui nesse caso, mas e a assinatura Sportage. Nós temos uma tomada aqui 12 volts e iluminação. É um porta-malas bem grande também. A gente está falando de porta-malas que é também superior ao do Compass. Para vocês terem uma noção, o do Compass tem 410 litros. Aqui a gente está falando de 536 litros em medição VDA. O que é VDA? VDA é a medição que coloca cubinhos de isopor, né? Então ela é mais precisa do que em litros de água. Por quê? Quando a gente coloca litros de água, eles absorvem, né? Eles se aproveitam até desses espaços, dessas curvaturas aqui. O VDA não, ele dá uma parte mais precisa, né, do compartimento, porque é como se você fosse carregar uma mala. Você não consegue carregar uma peça quadrada aqui e absorver todo esse espaço, entendeu? Então por isso que o VDA é mais preciso. Então tem 536 litros, o que é muita coisa. Nós ainda temos aqui esse fechamento aqui, na verdade, essa divisória, né, do compartimento, para você não correr nenhum risco das malas ultrapassarem, principalmente no acidente. É muito importante usar isso aqui para as malas não ultrapassarem e ferir alguém lá dentro, se porventura acontecer qualquer tipo de colisão. A gente vai apertar aqui para descer e agora só esperar. Bom, indo aqui pro interior, vamos mostrar
um pouco mais do acabamento do carro. Agora na parte interna. Na parte de trás, nós temos plástico aqui nas portas e essa parte aqui do apoio do braço é revestido num couro sintético Black Piano. Os vidros sempre elétricos aqui para todas as portas no caso. O nível de acabamento é muito bom. Nós temos aqui um couro sintético acompanhado de uma parte aqui superior em suede que deixa o visual realmente bem bonitão. Aqui a gente abaixa o descansa-braço que tem 2 porta-copos. Falando dos bancos, os bancos da frente a gente vai encontrar o mesmo nível de acabamento que a gente já vê aqui na traseira. Mas uma coisa muito interessante é que ele tem essa parte aqui mais firme, ou seja, quem for aqui atrás, uma pessoa mais alta como eu, por exemplo, vou até sentar aqui para mostrar, se apoia o joelho no banco, não acaba afetando ali a coluna do motorista, então ele tem um pouco mais de conforto, quem vai lá na frente fica um pouco mais confortável nesse caso. A gente tem aqui um apoio para sacola, né? Muitas vezes a gente está viajando, não sabe onde colocar a sacola, coloca aqui e a porta USB de carga lenta vem no próprio banco, não aqui. Ou seja, a gente otimiza espaço, consegue conectar por aqui o celular, deixa eu mostrar melhorzinho, e aqui a gente vai ter um porta-objetos para justamente melhorar, né? Carregar o celular aí sem ficar aquele monte de cabo pendurado. Subindo um pouquinho, a gente tem as saídas de ar-condicionado que vem aqui para trás e no outro banco a gente tem o mesmo esquema além dos revisteiros. Aqui eu acho que dá para mostrar melhor a saidinha. E olha só como são os encostos aqui, né, de cabeça dos bancos dianteiros. Dá até para encaixar alguma coisa aqui. Mesmo uma sacola dá para colocar aqui, né? Bom, bem interessante esse interior. Achei bem legal também o acabamento das maçanetas. A gente está acostumado a ver aquelas que só puxam aqui na parte de baixo. É o teu acabamento diferenciado. Não só isso, olha o tamanho desse teto solar. Ele é elétrico e panorâmico. É um teto realmente muito grande. Vou até mostrar um pouquinho do lado de fora, que vai dar para vocês terem uma noção. Olha só, toda a área envidraçada aqui do teto. Agora que a gente já mostrou toda essa parte, vamos lá para o lado de dentro, na parte do motorista, né, no caso. Aqui o nível de acabamento já é um pouquinho melhor. A gente tem essas partes aqui macias ao toque, embora não sejam daquelas que afundam e tal, mas já é um acabamento melhor. A gente também vai ter aqui aquele couro sintético, aqui já é plástico até a parte de baixo. Nós temos aqui todos os comandos do motorista e aqui também alguns outros comandos, como o freio de estacionamento, que é eletrônico e fica aqui. Banco do motorista tem ajuste aqui elétrico, né, de altura, profundidade e também do assento. Então é um banco bem completinho e bem confortável também. Vocês podem ver a parte lateral dele aqui é bem elevada, né, encaixa bem o motorista, e a gente tem o mesmo nível de acabamento que a gente vê lá atrás. Mas uma coisa muito interessante é que esses bancos aqui da frente tem aquecimento, como vocês podem ver aqui nesses botões. Então a gente pode aquecê-los aqui, então tem até um esquema de refrigeração, tanto para o motorista quanto para o passageiro que vai na frente. O volante é multifuncional. Esse aqui eu acho que poderia ser um pouquinho mais bonito, né, mais ousado para caber nessa proposta do carro, de ter um visual bem diferentão. A gente tem regulagem de altura e profundidade. Acabamento aqui do painel é todo macio ao toque nessa superfície, né? A gente vai ter tudo aqui, toda essa parte aqui macia ao toque com essas costuras e deixa o carro realmente muito bem acabado. Não só isso, a gente vai ter as peças aqui em Black Piano e também aquela imitação, né, de aço escovado que a gente viu ali fora, vai ver aqui dentro também. Entrando aqui no habitáculo, vamos lá. Deixa eu desligar aqui o farol, que já avisou que pode ter sobrecarga da bateria. Liguei o carro aqui um pouquinho. Como vocês viram, chave presencial, tá? Uma chave bem bonita também. Os comandos todos laterais. Partida por botão. O acionamento da transmissão é por seletor. Então, só girar aqui pro lado que a gente vai ter, né, o acionamento tanto para ir para frente, para trás e para parar o carro. Vem aqui, aperta no P e puxa o freio de mão, freio de estacionamento, né, eletrônico. Nós temos aqui porta USB e uma carga lenta. Essa daqui não conecta na central multimídia, só essa daqui. Curioso é que a versão de entrada desse carro, não é essa, né, uma mais básica, tem conexão sem cabo para a central multimídia, mas não é esse caso. Lembrando que nós temos aqui um painel de 12,3 polegadas para multimídia, 12,3 polegadas
para o painel de instrumentos, né, no caso, e 12,3 polegadas para multimídia, e ela é um pouco arqueada, não sei se dá para ver por aí direitinho, mas fica tudo, deixa tudo aqui na visão do motorista, tudo voltado para o motorista, mais fácil dele encontrar tudo o que ele precisa para dirigir com segurança, sem ficar tateando muito ali naquelas que são mais chapadas de frente, que na verdade ajudam mais quem está do lado do que o motorista de fato. É uma central rapidinha, né? Facinha de mexer, bem intuitiva. A única coisa que ficou devendo realmente é a conexão sem fio, né? Poderia ter, já que é um carro tão moderno, a gente poderia ter esse tipo de conexão. Aqui o ar-condicionado é automático, digital e de 2 zonas, e fica nessa régua aqui que também é bem bonita, super funcional. Para ligar é aqui no botãozinho, aperta, já está desligado, apertei de novo, tá ligado, e só fazer a seleção. E se você quiser esconder aqui essas portas USB e o carregador por indução, é só apertar aqui que desce e dá todo o acabamento restante aqui ao console central. O console central que ainda tem o sistema Auto Hold, sistema de câmeras, né? A gente clicou aqui e dá para ver aqui na frente, olha só, aquelas câmeras laterais, porque nós temos uma visão 360 e também outras visões do carro, tanto lateral, quanto traseira, quanto a parte aqui traseira de novo, mas nós temos a parte frontal também, então é uma série de visões do carro para deixar aí mais fácil de você fazer a baliza ou qualquer tipo de conversão, beleza? Aqui a gente tem um assistente de estacionamento, nós temos sensores dianteiros e traseiros que ajuda bastante, sistema start-stop e controle de descida. A única coisa que eu não gostei muito é que o carro começou a apitar, né, como baixa pressão. E o que acontece? O carro não está com nenhum problema nos pneus. Eu já fiz até a calibração, segui o que o manual pede, mas ele não tem, eu pelo menos não encontrei uma forma de fazer um reset desse sistema para ele entender que de fato o pneu está tudo ok. Então ele está aceso aí faz um tempo desde que a gente pegou o carro e ele não se apaga. Essa é uma parte que me incomodou. Tirando isso, a gente tem um carro muito bem acabado por dentro, um carro muito bonito por fora e que entrega bem mais do que os seus concorrentes, mas ele também cobra um pouco mais. Uma última coisa legal que eu encontrei aqui é que olha só como são o acionamento, né, dos porta-copos. A gente clica aqui, ó, e ele se abre. Então a gente consegue ter duas funções aqui nesse console central, que é de fato ter ele com um porta-trecos maior, ou então passou no fast food, por exemplo, ou então você está indo para o trabalho, quer carregar aquele café, você vem aqui e aperta e olha só, ele já vem numa posição certinha para encaixar o seu copo sem deixar derramá-lo, ou pelo menos evitar, né, que ele vá derramar, porque a gente sabe que bebida é uma loucura e realmente derrama. Café, refrigerante é facinho de derrubar. Mas diz aí, o que vocês acharam dessa primeira parte aqui que a gente apresentou o Sportage? Logo mais eu volto com mais informações dele, principalmente de rodagem do carro e não só isso, dos sistemas dele de assistência à condução e segurança, como vocês podem ver aqui no radar, e como é rodar com ele na cidade, o conforto do dia a dia e tudo mais. Bom pessoal, mais um dia aqui com o Kia Sportage híbrido. Agora a gente está enfrentando aqui uma parte, né, na estrada, e a gente também vai ter um trecho na cidade para completar esse teste aí, passar todas as impressões para vocês, né? Aqui é uma estrada que a gente pode rodar um pouco mais, a gente está na Imigrantes, então a velocidade máxima é um pouco maior, só que está um pouquinho lotado de carro aqui. Então a gente não vai conseguir demonstrar muito desempenho dele, pelo menos nessa primeira parte. Mas eu já vou falando para vocês que aqui na frente, né, a gente tem um motor 1.6 turbo, motor de 16 válvulas, abastecido sempre com gasolina, tá? É um motor que ele é auxiliado por um motor elétrico de 48 volts. Então ele é um híbrido leve, não é um híbrido como o Corolla Cross, tá? Nem mesmo é um híbrido como o próprio Jeep Compass, que tem lá a sua versão plug-in que vai à tomada. Esse aqui é um sistema mais simples, que troca o alternador por um motor elétrico de baixa capacidade, que é esse de 48 volts, e ele auxilia aí principalmente nas partidas e no início de aceleração, né? No caso, que é a mesma coisa, né? Partida e início de aceleração, basicamente a mesma coisa, mas é mais nesses momentos que ele vai auxiliar o carro, que é justamente onde o motor a combustão gasta mais combustível, tá? Então é por isso que os dados de consumo desse carro não vão ser tão alarmantes assim quanto o do Corolla Cross mesmo, por exemplo. Aqui a gente vai ter uma média na cidade, segundo o Inmetro, de 11,5 mais ou menos km por litro, e na estrada algo aí na faixa dos 12 km por litro, ou seja, a gente não tem um consumo tão alarmante
de fato. A aceleração dele, a gente vai ter um 0 a 100 aqui na faixa dos 9 segundos, tá? É um carro que ele até tem uma boa aceleração pelo porte, né, pelo peso. Mas, assim, isso quando a gente aciona o modo esporte de condução. Por quê? Porque no modo eco, né, o próprio acelerador tem uma faixa ali de delay um pouco alta. Então você pisa e sente que o carro não desenvolve. É o eco que a gente está usando agora, tá? Então ele demora um pouco mais para responder. Então é mais para usar dentro da cidade mesmo. Quando a gente está na estrada, a gente pode usar tanto normal, que aí o carro já fica mais realmente normal. Então a gente pisa no acelerador, o delay já diminui, ele entrega um pouco mais de rotação. Ou então você pode já ir direto para o Sport, que aí já aumenta a rotação na mesma hora. Ele vai esticar mais para trocar as marchas e vai reduzir antes as marchas do que o convencional, para manter esse giro alto e também melhorar o desempenho do carro. E aí sim você vai ter esses 9 segundos de aceleração em 0 a 100 com retomadas com retomadas melhores e acelerações melhores também. Porém é aquilo, né? Como eu falei, ele acelera, ele estica mais as marchas, ele demora mais para reduzir, quer dizer, ele demora menos para reduzir as marchas, né? Ele troca no giro mais alto. Só que dentro da cidade chega um momento que você fica um pouco saturado daquele do motor, tipo, em giro alto. Então, assim, o melhor para se usar dentro da cidade é realmente ou normal ou eco, principalmente voltado aí para quem quer economizar mais combustível e chegar naquelas médias ali que a gente falou e até ultrapassá-las, né? Uma coisa muito interessante que esse carro tem é um método velejar, que funciona assim: desliga o motor a combustão e deixa o carro ir só no próprio embalo, quando ele entende que o carro está numa velocidade constante, né, sem frenagens. E aí ele vai ajudando a consumir, na verdade, a consumir menos combustível. E isso ajuda bastante, tanto que na cidade, assim, que é mais comum dele aparecer, principalmente quando você tá sem trânsito, né? Tá tudo fluindo muito bem, diferente do que tá acontecendo aqui. Então, ele aumenta bastante as faixas de consumo. Hoje aqui a gente tá fazendo 9 km por litro dentro da cidade, tá? Mas quando a gente usa o método velejar, em poucas faixas assim de rodagem, eu já aumentaria para 9.2, 9.3. Então é uma coisa que ajuda bastante. Só é difícil de se encaixar, né? Porque assim, quando a gente está no muito trânsito, como eu falei, ele não vai funcionar. E aí a gente tem que realmente trabalhar numa faixa ali de velocidade constante e garantir que ela se manterá por um tempo ali, para que ele entre de fato e comece a funcionar. Estão vendo que tem um alerta aqui no painel, e é justamente o que eu estava falando ontem, né, que ainda está no vídeo, mas estava falando ontem sobre o pneu. Como vocês podem ver, não mexeu em nada aqui em relação à pressão dos pneus. Eu não calibrei os pneus, tá? Mas eu não consigo resetar ele. Assim, eu já tentei de várias formas. Eu até pesquisei como funcionava para fazer o reset. Era basicamente você preencher o pneu com a pressão indicada pela fábrica, né, pelo fabricante, e que depois aí o computador de bordo ia entender que estava tudo certo e ia apagar a luz, e até agora nada. Então isso acabou me incomodando. Outra coisa que me incomodou é que a central multimídia não tem botão físico. Então muitas vezes você quer fazer qualquer tipo de alteração aqui, que nem eu tô com o celular espelhado, espelha com fio, mas tô com o celular espelhado. Se eu quisesse mexer em qualquer função aqui, eu tenho que ir encontrar essas funções nela, entendeu? Que nem eu não consigo mexer nela por aqui para encontrar a interface própria da central multimídia. Só consigo mexer na parte do espelhamento. Então aqui no caso no celular no Apple CarPlay. Então assim, é uma coisa que dificulta aí o funcionamento. Claro que a gente tem aqui no volante multifuncional algumas funcionalidades que a gente pode aumentar, baixar volume, trocar de música, por exemplo, e até alterar aí a estação. Porém, é isso, dá para atender um telefone, tal, mas eu não consigo acionar um menu aqui e ir para a casinha da multimídia e acessar a própria interface do carro, e esse é um problema. Uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, vale alertar, é que a transmissão é por seletor, né? E ela fica bem próxima do seletor dos modos de condução. E eu fui fazer uma alteração aqui para jogar do Sport para o manual, eu acabei jogando o carro para o neutro. Então isso é uma coisa que
é um pouco complicada. Esse seletor poderia estar um pouco mais distante do outro seletor dos modos de condução, porque eles têm o mesmo tipo de funcionamento, né? É rotativo. E assim, quando a gente está dirigindo, a gente não consegue ficar olhando, não pode ficar olhando para o console central para encontrar qual que é. Então a gente vai ter que tatear ele para justamente encontrar o seletor correto para fazer a troca dos modos de condução, e não uma troca aí porventura não de marcha, né, mas do seletor da transmissão. Uma coisa interessante que eu acho que vai dar para mostrar aqui legal é o esquema de câmeras que esse carro tem. Eu já mostrei aqui na central multimídia, mas ele tem um aqui que vai ao painel, que vai no painel, né, que funciona da seguinte forma: se eu quiser entrar aqui para a direita, que eu vou dar uma seta aqui para a direita, do nada, o pessoal pode me xingar aí, ele começa a mostrar a lateral direita. A gente vê isso aqui nos carros da Honda, que tem aquela câmera lateral direita bem no retrovisor ali, e sempre espelha aqui a imagem na central multimídia, né? O Creta também tem um esquema parecido, mas fica aqui no painel. Só que esse carro aqui tem dos dois lados, então se a gente dá seta para a esquerda, aparece aqui. Se a gente dá seta para a direita, aparece aqui. Esse pipipi que está aparecendo aí é porque ele tem alerta de ponto cego e alerta de troca de faixa. Então se eu estiver invadindo a faixa, ele vai alertar, não vai corrigir, mas ele alerta. E ele tem um alerta de ponto cego, então ele começa a apitar porque justamente tem um carro vindo à minha esquerda e não é para eu trocar de faixa. E já que a gente está falando aí, entrou nesse assunto de assistentes, ele tem uma série de assistentes, tá? Frenagem autônoma de emergência, a gente tem a correção, na verdade o alerta de faixa, né? Aqui a gente consegue ver o carrinho e acompanhar tudo funcionando bonitinho. Aqui ele tá me dando um alerta de que tem um carro à minha esquerda, tá? Quando tiver o carro à direita, ele também vai avisar, que nesse caso aqui eu tô do lado do canteiro, né? Mas ele vai me avisando. Outras coisas que a gente vai encontrar nesse carro aqui são o próprio assistente de partida em rampa, uma coisa bem interessante. Hoje a maioria dos carros já tem. A gente vai ter... Falei que ele não tem assistência de permanência em faixa, mas ele tem sim, tá? Então ele vai fazer a correção. Ele tem alerta de ponto cego, e aí sim não tem uma correção. Ele não vai jogar o carro para dentro de novo da faixa para você não trocar. E aí é sua atuação que vai ter que corrigir esse problema. Mas assistente de partida de permanência em faixa, ele tem sim, tem controle de estabilidade, tração. Então é um carro bem completinho. Todos esses itens, claro, estarão aqui na nossa descrição para você tê-los, né, à mão aí e compará-lo com os rivais. Tem um outro item que eu acho que vai poder aparecer agora, que é muito interessante, que além dele ter alerta de fadiga do motor, do motorista, né, do motorista, ele tem um esquema que mostra que o carro à frente já está andando, né? Tipo, olha, meu, alerta aí que o carro da frente já foi e você ainda está vacilando. Ah lá, apareceu, o veículo da frente está acelerando, que é justamente para você não ficar moscando aí no semáforo. Muita gente tem o costume de mexer no seu arqueio errado no trânsito, mas esse carinha aqui vem para ajudar, principalmente para quem está dirigindo, está conversando com os filhos no banco de trás, ou qualquer coisa do tipo que esteja mais distraído. Ele vai te dar esse alerta. Já falamos de motor, já falamos de consumo, já falamos de itens de segurança, né? Uma parte deles. Tá na hora da gente falar também de conforto aqui dentro da cabine. Começando pelos bancos, os bancos são bem confortáveis, tá? Macios de verdade. Eles deixam um bom encosto aqui para as costas. Ficou devendo um pouquinho mais de espaço aqui para as pernas, porque eu sou um pouco mais comprido, mas então acabo sendo prejudicado por bancos um pouco menores, mas ele tem múltiplos ajustes. É um banco confortável mesmo. A pegada do volante é muito boa também. Uma coisa bem interessante desse volante é que ele tem aquecimento. A gente mexe aqui pelo console central ao lado dos botões do aquecimento do banco. E ele aquece mesmo, fica quentinho, é bom para usar em dias de frio, cara. Principalmente porque esse tipo de revestimento aqui em couro sintético ele gela bastante quando tá frio. Tanto esse aqui quanto dos bancos. E a gente consegue fazer esse aquecimento e tornar o carro um pouco mais confortável e mais amigo pra gente rodar com ele. Bom, falando de ruído externo, a gente ouve um pouco a rolagem dos pneus, mas tá dentro do padrão assim da categoria, tá?
mais ou menos o mesmo nível que a gente vai encontrar no Jeep Compass, por exemplo, superior ao de Toyota Corolla Cross e também do Volkswagen Taos. É que esse carro aqui, na faixa de preço dele, ele basicamente vai brigar aí com um Ford Bronco e um Peugeot 3008, então a régua sobe um pouco mais. A gente tá falando aí de um carro que vai ter uns 60 mil reais de diferença do Toyota e do Volkswagen, por exemplo. Então por isso, né, a gente cobra um pouco mais do carro para que ele realmente entregue mais, e ele de fato entrega. Fica devendo essas coisinhas chatas que eu falei sobre o alerta aqui e a multimídia não ter função com botões físicos, né? Mas é um carro que entrega bastante, além de ser muito bonito por fora, chama bastante atenção. É um carro que também é legal por dentro, tem uma boa vedação acústica. E agora vocês ouviram aí provavelmente a pancadinha que deu porque a gente pegou um buraco. E esse é o problema da gente ter uma suspensão um pouquinho mais rígida do que dos outros SUVs. Esse carro aqui, ele tem mais dinâmica de condução. Quando a gente dirige na estrada, a gente tem uma rolagem de pneus menor, tá? Rolagem de pneus não, rolagem de carroceria menor, tá? Então é um carro que quando você joga na curva ele vai pender menos provado do que a gente está acostumado com os outros SUVs. Mas essa suspensão um pouquinho mais rígida tem esses problemas dentro da cidade. O carro fica um pouquinho mais duro do que os concorrentes. Vai lembrar que a suspensão aqui é McPherson na frente e Multilink atrás. Então a gente tem conjuntos independentes nos dois eixos, tá? Eu falei de Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross só para vocês entenderem. Os dois têm eixo de torção atrás com um sistema já bem mais simples. Então, pra vocês entenderem que esse carro aqui está realmente posicionado acima deles. Uma coisa bem legal desse carro é porque, assim, mesmo ele sendo um híbrido leve, né? Então, que a gente já conversou sobre isso, ele dá um conforto muito legal em relação a você sair de casa despreocupado. Que nem aqui eu tô rodando em São Paulo e eu nem olhei a placa do carro, porque eu sei que esse carro aqui é isento de rodízio, né? Coisa que é diferente de outros carros. Às vezes você vai trabalhar e você olha a placa do carro lá e vê que é dia de rodízio. Ou você vai ter que sair mais cedo para não pegar o rodízio, ou mais tarde, né? Para fugir da faixa de rodízio, ou então você vai ter que enfrentar o transporte público. Então, sim, isso é um conforto que esse carro te dá, porque você não precisa olhar a placa do carro, é só ir trabalhar que você não vai receber nenhuma multa. Bom, mais um Mobvlog vai chegando ao final, tá? Último dia desse carro aqui com a gente, ele já vai embora para Kia mesmo. E eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, o que você achou do Kia Sportage híbrido. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com a galera e deixe seu like também. Não deixe eu de falar também qual carro você quer ver aqui no Mobvlog, que a gente vai contando tudo que o carro tiver e mostrar no dia a dia. Mostrar ele na cidade, mostrar ele na estrada, como estaciona, se é ruim, se é bom. A gente vai contando tudo pra vocês. Mas o Mobvlog vai ficando por aqui e até a próxima.